Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio especialíssimo pós-draft da NBA, pós-primeira rodada do draft da NBA. A gente vai passar por todas as 30 escolhas dessa quarta-feira em duas partes. Se você estiver assistindo no YouTube, é tudo no mesmo vídeo. No podcast são duas partes, então não deixe de escutar a parte 2 também. Vamos falar das trocas que aconteceram também nessas últimas 24 horas, que foram bem agitadas. E aqui comigo no programa, Ramon Esquerdo, o Ramon Hoops, lá no Twitter, especialista em draft. Antes da gente entrar nas escolhas, Ramon, gostou do draft? Animado? Eu achei que teve poucas trocas no topo, menos do que a gente esperava. Mas o que você achou no geral? Cara, eu gostei bastante, das atitudes de alguns times que eu não esperava que fossem ter essas atitudes, tá ligado? A gente vai falar mais pra frente, quando a gente for falar das escolhas. Mas eu também fiquei decepcionado com relação à troca, né? Eu tava esperando pelo menos, o Brandon Ingram sendo movido logo hoje, não ao longo da semana. Eu achei que ele ia ser movido logo hoje. Mas eu gostei. Teve alguns times ali que eu dei uma titubeada assim, principalmente ali já no finalzinho da primeira rodada, né? Mas, no geral, foi um bom draft. E teve umas trocas aí que o pessoal não gostou muito, né? Achou esquisito, principalmente do San Antonio Spurs. Eu já falei minha opinião. Vou repetir aqui o cortado, né? Porque a gente tem que trabalhar com otimização de tempo, mas é isso. A gente vai chegar lá, né? Isso aí. Eu tenho pensamentos também sobre essa escolha do San Antonio Spurs. Lembrando que o pessoal não deixa de se inscrever no canal, liga a notificação, deixa comentário, like, aquela coisa toda. Se você estiver no Spotify, segue, deixa 5 estrelas, que ajuda bastante o podcast. Segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você tá escutando. Se você quiser assistir, vai no YouTube. Você vai me ver que eu tô com um fone diferente, porque o meu fone estragou bem ontem. Então, estamos no improviso aqui. Vamos entrar nas escolhas. A gente não vai mergulhar profundamente em todas as escolhas, até porque se a gente falar, 10 minutos sobre cada escolha, são 30 escolhas, vocês façam a matemática aí na sua casa ou onde seja. Eu gosto muito de escutar podcast na rua, indo para algum lugar, voltando na academia, enfim. Eu acho que é a melhor forma de escutar podcast. Mas vamos para a primeira escolha. Eu acho que essas 3 primeiras escolhas, talvez, a gente não precise nem ficar tanto tempo, porque a gente sabia, né? Eu publiquei um vídeo essa semana falando que o draft começava na escolha número 4, e foi exatamente o que aconteceu, né? Com a primeira escolha, o Atlanta Hawks selecionou o Zaccharie Risacher, ala francês, um cara que falei bastante sobre ele nos últimos podcasts. É um cara que, na minha opinião, oferece um piso bem alto. A questão vai ser o teto dele, quanto que ele vai se desenvolver como ball handler, se o arremesso dele é real. Eu acho curiosa essa escolha, Ramon. Eu não lembro de um draft que a primeira escolha geral, no caso o Risacher, e a gente sabia que seria a primeira escolha geral já há algum tempo, eu não vi nenhum especialista que tinha o Risacher como o melhor jogador desse draft, né? Mas a gente, como já era uma certeza, basicamente uns 10 dias, 2 semanas, a gente meio que aceitou. E eu não acho que ele é o melhor jogador desse draft, mas a gente meio que já teve tempo pra digerir isso. Como é que você vê essa escolha do Risacher pelos Hawks? Sobre o Risacher ser pick 1 e o pessoal geralmente não ter ele como o melhor jogador do draft, eu acho que é porque, por um período de tempo a comunidade se pautou muito em falar de jogadores que estavam, no holofote, por exemplo. Na época do Risacher, quando ele pegou a febre da pick 1, foi quando ele estava numa sequência absurda arremessando na Liga Francesa. Ele, se não me engano, ele arremessou 50% da competição europeia que eles estavam disputando também. E meio que isso marcou o pessoal, os portais grandes, assim, viram o upside, e essa classe, o pessoal já pegou esse estigma de que é uma classe mais fraca. Então eu acho que inverteu os padrões. O jogador com um piso mais elevado, mais novo, tinha prioridade, em vez de ser o jogador mais novo com um potencial mais alto, entende? Então, é basicamente isso. Muita gente não teve o Risacher como o melhor jogador da classe, principalmente chegando no final, tá ligado? Mas eu acho que a escolha do Hawks foi bem justa, na real. Dadas as condições do Alexar e tudo. Concordo. E vamos entrar no Alexar logo. Ele foi a segunda escolha geral do draft, né? Selecionado pelo Washington Wizards. Cara, eu
eu reitero aqui o que eu já falei em outros podcasts. Acho que se eu tivesse que apostar num jogador dessa classe para ser um All-Star, eu acho que eu apostaria no Alex Sarr. Eu acho que ele tem esse tipo de potencial. Só que me preocupa um pouco o piso dele. Eu acho que tem muita coisa para gostar dele nos dois lados da quadra. Mobilidade dele. Acho que ele tem um toque excelente perto da cesta. Já falei sobre tudo isso aqui. Às vezes me assusta um pouco porque eu vejo ele jogando um pouco menor do que o tamanho dele. Não sei se isso faz muito sentido. Eu acho que ele não se impõe tanto fisicamente como ele poderia. E tem algumas declarações, algumas pessoas ligadas a ele e tal, que meio que corroboram com essa teoria, né? E essa situação dele não querer ir pros Hawks, né? Porque normalmente é meio que o ego do jogador falando ele querer ser a primeira escolha geral, né? E não parecia o caso do Alex Sarr. Dito tudo isso, acho que ele vai ter todas as oportunidades de errar lá em Washington, né? Vai ter um volume bem grande e acho que isso vai ser bom pro desenvolvimento dele. Mas, assim, eu acho que ele tem um teto muito alto, mas eu tenho um pé atrás com o piso dele. Eu acho que a gente chegou a falar exatamente isso no preview do draft que a gente gravou. Eu acho que é um cara que pode ser um All-Star ou um cara que tá jogando na Europa daqui a 7 anos. Pra mim é a definição do Alex Sarr. Cara, eu acho que você acertou firme nessa dele ser o potencial All-Star da classe. Tipo, porque ele tem jeito de All-Star, ele joga como All-Star. Não é segredo, ele cria o arremesso dele. Ele é um defensor formidável que marca da 1 até a 5, né? Mas o problema dele é exatamente esse que você falou. Jogadores grandes que jogam menor do que eles são. Tem jogadores menores que jogam maior, né? É conhecido, por exemplo, o Jimmy Butler é um cara que joga maior do que ele é. Ele é um cara que tem 1,96 m e joga dentro do garrafão. Mas Draymond. Quando o cara é grande e joga menor, é meio esquisito, né? Tipo, por exemplo, teve um período da carreira do Anthony Davis que ele tava bem assim, jogando menor do que ele era, e o pessoal contestou bastante ele. Mas eu acho que o que me pega mesmo com relação ao Sarr é realmente o pessoal que tá em volta dele ali. Eu não sei se parte totalmente dele, ou se é uma decisão do pessoal em volta dele de, por exemplo, você poder ser a primeira escolha do draft e você negar isso, tá ligado? Porque você não quer jogar na 5, né? Já com esse negócio dele dele querer jogar menor do que ele querer jogar na 4, então isso me pega bastante com relação a ele. Mas eu acho que se der certo vai ser cracaço da bola, né? E até isso não faz muito sentido, porque se ele não quer jogar na posição 5, alerta de spoiler, o Washington precisa que ele jogue a posição 5, né? Porque eles não têm pivô, né? O pivô deles, na reta final da temporada passada, foi o Marvin Bagley. É meio bizarro, é meio toda bizarra a situação, mas eu ainda vejo muito talento. Eu acho que é muito talento e eu gosto da escolha aqui pro Washington Wizards. Terceira escolha, o Houston Rockets selecionou o Rich Shepard, alarmador. Outra carta marcada, né, que a gente sabia. Arremessou mais de 50% de 3 na Universidade de Kentucky, que é um absurdo. É insano um aproveitamento desse. Ele vai ser um arremessador muito bom na NBA. A questão é o quanto mais ele vai desenvolver além disso. Ele não é muito alto, mas ele é forte. Eu acho que ele segura bem as pontas como defensor. E eu acho que ele tem um upside também ali como criador, né? Mas ele tem esse piso, voltando à questão do piso, né? Ele tem esse piso de ser um excelente arremessador. E eu acho que o que desenvolver além disso pode definir, quer dizer, vai definir o teto dele como jogador. Perfeito. Eu acho que o caso com o Rich Shepard é muito sobre ele ser um jogador que... Eu acho ele muito subestimado fisicamente, apesar dele não ser o cara mais alto do mundo e não ter a maior envergadura do mundo. Ele é um jogador bem atlético. Se eu não me engano, ele pulou 41 polegadas no salto vertical do Combine, né? E geralmente quem pula mais de 40 são jogadores que realmente decolam, tá ligado? E isso me fez crescer os olhos pra cima dele, tá ligado? Além do arremesso de 50% de 3 pontos, que é um absurdo, né? Não precisa comentar muito. Um jogador manter essa constância é um negócio inacreditável. Tipo, a cada dois arremessos que ele tenta de 3, ele acerta um. Tipo, insano. Mas o negócio dele realmente é o piso, tá ligado? Um negócio que me dá certa aflição é que, tipo, ele é um bom defensor pra posição 1. Só que na NBA hoje, o armador ser um bom defensor pra posição 1
não é mais do que a obrigação dele, entende? Tipo, o problema é a capacidade dele de trocar, entende? Porque os times hoje abusam muito de trocas. Então, será que ele se sustenta marcando um ala? Será que ele se sustenta marcando um ala armador muito mais alto que ele, por exemplo? É isso que me pega. E o fato dele também, tipo, não ser, tipo, uau, atacando a cesta, entende? Tipo, eu prezo muito por um jogador que tenha pressão de cesta no meu time, entende? Porque senão ele não tem a... Como é que eu posso dizer? O pessoal fala, em inglês fala leverage, mas em português é tipo barganha, né? Tipo, quem vai pagar a infiltração dele vai recuar pra ele poder arremessar se ele tiver em condição, tá ligado? É o contrário do jogador que não tem um arremesso, né? Exatamente. Aí ninguém marca ele de perto, marca ele de longe. Aí o jogador que não tem essa velocidade, não tem essa pressão de cesta, ninguém vai recuar pra poder marcar a infiltração, entende? Yeah. Esses são os meus pontos negativos, mas a escolha foi muito coesa do Rocket. Eu acho que, pensando em ser um time adulto de basquetebol, que eles jogaram um basquetebol bem legal na temporada passada, foi uma escolha sensacional. O único... Assim, é uma escolha que a gente já sabia que ia acontecer. Eu só gostaria de ver ele num time que ele fosse ter mais oportunidade, né? Porque o Rockets tem um elenco bem profundo ali, na posição dele tem o Van Vliet, tem o Jalen Green, tem Amen Thompson, até o Dylan Brooks ali pode jogar um pouco na posição 2 também e tal. Mas eu acho que pro Rockets, né, um cara que espaça a quadra... De início ele vai ser um espaçador de quadra, né? E eu acho que ele já vai fazer isso muito bem logo de cara. Mas tu falou do Amen Thompson agora, me despertou um negócio legal. Tipo, num futuro próximo, eles podem pensar numa formação com o Amen Thompson como PG, sendo um cara mais alto, que leva vantagem na altura, e ele como o shooting guard, o alarmador, entende? Sim, Porque aí a desvantagem de altura não seria um problema tão alto. Aí você tem outros excelentes defensores no Tarizo, no Cam Whitmore, no Jabari Smith. Então o time meio que se fecha, entende? Sim. Se compensa. A versatilidade do resto não compensa. Complementa mesmo. Vamos para a escolha número 4 agora, do seu San Antonio Spurs, Ramon. Selecionou o Stephen Castle, que era o seu jogador favorito dessa classe no draft. Você falou no preview aqui do draft. Cara, a minha definição, até tuitei lá, é que eu tenho poucas dúvidas que o Stephen Castle vai ser um bom jogador na NBA. O que vai definir o quão bom ele pode ser é o arremesso. E a minha dúvida é, você acha que ele chega no Spurs para ser o armador? Ou o Spurs vê ele como um ala armador? Cara, então, agora que ele já foi draftado, a gente descobriu que os Spurs têm muita informação sobre ele. O técnico dele, o Dan Hurley, né, que foi até cotado para ser técnico dos Lakers um tempo atrás, falou que o San Antonio Spurs foi a única franquia da NBA que enviou múltiplos scouts e observadores para treinos e jogos de UConn. Então, tipo, não tem nenhuma franquia na NBA que sabe mais sobre o Stephen Castle do que o San Antonio Spurs. E eu acredito que, pensando nisso, o San Antonio Spurs escolheu ele visando ser armador. Mas também tem aquele negócio de ser um pique meio... uma escolha meio flex, né? Meio... que ele pode jogar na 3, ele pode jogar na 1, dependendo de como se desenrolar o San Antonio Spurs depois da troca que a gente vai falar já, né? Então eu acho que, pra mim, ele era a melhor escolha disponível pro San Antonio Spurs, era o melhor jogador disponível no draft. O piso dele é altíssimo e o upside dele tá todo ligado ao arremesso. O potencial dele será totalmente desbloqueado se ele for um arremessador consistente. Eu acho que ele pode até ser um All-Star se ele tiver um arremesso pra frente. Concordo. É só, assim, claro, o Spurs está muito longe ainda da versão final desse elenco, né? Mas você imagina, eles podem ter 4 jogadores, podem ter tipo Stephen Castle, Keldon Johnson, Jeremy Sohan e o Wembanyama. São dos times mais travados em termos de arremesso, né, na NBA. Só não é mais travado que o time que escolheu com a 5ª escolha geral. Meu Jesus Cristo. Selecionou o Detroit Pistons, selecionou o Ron Holland, ala, que jogou no G-League Ignite, né, a liga de desenvolvimento da NBA na última temporada. Vocês sabem, eu torço pelo Detroit Pistons. Não fiquei feliz pela escolha. Eu gosto até do Ron Holland. Eu acho que ele é um cara que tem potencial. Mas é a questão do arremesso. Você já tem o Oscar Thompson que não arremessa. O Kate Cunningham que arremessa no volume alto, mas não tem um excelente aproveitamento. Jaden Ivey e Eden. É difícil ver esses caras coexistindo. Tudo bem. Um time na situação dos Pistons não tem que pensar em encaixe, porque
É um time que tá muito longe ainda de almejar qualquer coisa. Mas ainda assim, Ramon, tente me fazer me sentir melhor. Você gosta do Ron Holland? Como é que você vê essa escolha pelos Pistons? Cara, eu vou ser sincero aqui pra você. Ele era o meu segundo jogador favorito da classe, tá ligado? Bom saber. Eu acho que, com certeza, o Detroit Pistons fez um move pensando exatamente no que você falou aí no final. A gente precisa do melhor jogador disponível, independente se ele sabe arremessar, se ele encaixa no time ou não. E eu acho que o Ron Holland é uma escolha que se paga pensando nisso, entende? Eu acho que ele não vai poder jogar junto com o Jaden Ivey ou o Ozar Thompson ao mesmo tempo na quadra. Não tem problema. Tipo, eu penso, você pega a primeira temporada dele. Se ele tiver um desempenho melhor, você já começa a pensar em jogar com ele, tá ligado? Bota o Cade Cunningham pra jogar com ele, junto com ele, e monta o time ao redor dos dois, entende? Você já pode usar o Jaden Ivey como um recurso de troca ali, pode pensar em puxar um arremessador muito bom que vem na próxima classe. Então, como analista de draft e como amante do entretenimento, obviamente, o Ron Holland foi uma das minhas escolhas favoritas do draft. Eu não tô brincando. Tô falando seríssimo. Ele é um jogador que eu enxergo, acho que com o Alex Sarr ali, os dois, são os dois caras que eu penso e falo, All-Star. Realmente, se o cara atingiu o ápice dele, ele vai ser All-Star. Espero que você esteja certo. Eu ouvi ele falando na entrevista que ele gosta muito do estilo de jogo de Jaylen Brown. É um cara que ele emula, né, no estilo de jogo dele. E tem a história também dos Pistons ter contratado o Fred Vinson, né, que é um dos treinadores de arremesso mais famosos da NBA, que mudou totalmente o arremesso do Lonzo, né? Ele ensinou o Lonzo Ball a arremessar. Só que eu espero que ele esteja ganhando bem, porque ele vai ter que ensinar o Ron Holland, o Ozar Thompson. Pô, o cara vai trabalhar muito, vai ter que fazer hora extra lá. Caraca, não vai ser nem escala 6x1, vai ser 7x0. Vai ter que ficar dentro do ginásio todos os dias da semana. 24 horas por dia dentro do CT do Detroit Pistons. Sexta escolha, o Charlotte Hornets selecionou o Giannis Salum, né, que é um cara que a gente falou, né, a ascensão dele no draft nos últimos 15 dias é absurda e ainda assim ele subiu mais ainda, né, sexta escolha. Lembra muito a ascensão do Bilal Coulibaly. É um cara muito cru, né, Ramon? Mas Sim. Eu gosto da forma como ele parece ser esforçado em quadra, porque ele é um cara que tem as ferramentas e é um cara esforçado. Eu acho que normalmente isso significa que o cara vai pelo menos trabalhar para desenvolver essas ferramentas. Cara, eu acho... Eu só não fiquei surpreso na hora do draft, porque a jornalista Kristen Pick, que é muito famosa e renomada no meio do draft, tinha noticiado isso antes, entende? 4 horas antes ela já tinha falado, olha, o Charlotte Hornets está pensando em escolher o Giannis Salum. Mano, de novo, o time teve coragem, tá ligado? O time do Charlotte Hornets teve coragem nessa escolha. Eu gostei, porque eu já gostava do Salum, como você falou. Ele é um cara muito esforçado. E agora, aqui pra tu ver que a gente tem informação, eu conversei com scouts franceses e eles falaram pra mim que o Giannis Salum provavelmente é o jogador com a melhor ética de trabalho dessa classe. Ele é o jogador mais esforçado da classe. Ele tem essa Mamba mentality, entende? Ele quer ser o melhor. Ele falou já em entrevista que ele adora o Victor Wembanyama, mas ele tá entrando na NBA para ser o melhor jogador da NBA, independente do amigo dele ser francês ou não, entende? E eu enxergo ele, se ele for um cara esforçado, mas que não tenha todo esse teto que a gente imagina, atuando tipo um Aaron Gordon no Denver Nuggets, entende? É um cara muito mais de força, muito mais de esforço, que hora ou outra mata a bola de 3 e tem aquele motor dos dois lados da quadra, entende? E esse time de transição do Hornet vai ser uma loucura, inclusive, com ele com o Lamelo. Eu gosto da escolha. Ele é muito novo ainda, 18 anos, e em parênteses aqui, 3 das primeiras 6 escolhas jogadores franceses, né? A primeira vez que isso acontece ali, de ter outra nacionalidade além dos jogadores dos Estados Unidos, né? Saindo com um volume tão alto no top 6, né? É realmente a geração francesa aí rivaliza com a geração belga da década de 2010 no futebol. Vamos passar para a escolha número 7 agora. Donovan Clingan, pivô de Yukon, saiu pro Portland Trail Blazers. Muito time querendo subir por ele. Tiveram conversas sérias, quase saiu a troca do Memphis Grizzlies
com o Charlotte Hornets, né, para a escolha número 6, mas Portland suou frio e o pivô caiu no colo deles, né? A gente já falou muito sobre o Donovan Clingan, é um pivô, não vou dizer pronto, né, mas perto disso, e é um piso bem seguro. A minha dúvida é o que significa pro futuro do DeAndre Ayton e do Robert Williams, né, o Time Lord, lá no Portland Trail Blazers, né? Mas aí volta aquilo que a gente conversou sobre os Pistons. O Portland também não é um time que pode se dar o luxo de draftar por necessidade, né? Pois é, cara. Eu já vi gente pensando que eles iam draftar o Dalton Neto na 7. Eu falei, não faz o menor sentido pro que o time tá pensando, entende? O Donovan Clingan, pra mim, ele ameaça, obviamente, o DeAndre Ayton, e ameaça, acho que ele mais agrada do que a ameaça do DeAndre Ayton, porque o DeAndre Ayton não quer ficar no Portland Trail Blazers. Eu acho que, se eu não me engano, ele já deixou isso claro, né? E pra mim foi uma escolha, tipo, 100-0 do Blazers. Era, tipo, você tava na posição do Blazers, querendo um pivô, na pick 7. E o melhor jogador disponível é um pivô, tá ligado? Você tem que ir atrás dele. E foi o que aconteceu. Eu acho que ele chega pra fazer um jogo de dois jogadores, que o pessoal fala, né? Muito bom com o Sharps, que até não passa tão bem, né? Eu achava que ele ia ser um passador melhor na NBA. Mas tem o Anthony Simons e tem o Scoot Henderson, que são bons jogadores no pick and roll. E eu acho que a escolha do Donovan Clingan foi muito coesa. Eu gostei bastante. E só não era carta marcada porque o pessoal começou a inventar de que o Hawks ia escolher ele na 1, o San Antonio ia escolher ele na 4, mas o pessoal já sabia, no fundo, que se ele chegasse na 7 era Blazers, sem pestanejar. Acho que o ponto ali era se algum time ia conseguir fechar uma troca com o Charlotte Hornets, né, na 6, né? Porque tinha chegou até a se especular do Hornets selecionar o Clingan e trocar o Mark Williams, né, que é o pivô atual deles, que eu gosto bastante também. Com a 8ª escolha, o San Antonio Spurs selecionou o Rob Dillingham e o trocou para o Minnesota Timberwolves. Eu vi muitos torcedores dos Spurs comemorando essa escolha até o momento que ela foi trocada para o Minnesota Timberwolves. Os termos da troca, os Spurs recebem um pick swap em 2030, que é o direito dos Spurs trocarem a escolha deles em 2030 com a do Minnesota Timberwolves, ou seja, se o Wolves selecionar na frente dos Spurs, eles vão poder trocar, só não vai poder se for top 1, né? Porque se o Wolves tiver a primeira escolha geral, o pick swap é protegido. E uma primeira rodada em 2031, que o Wembanyama já vai estar no meio do segundo contrato dele na NBA. E me assustou muito porque em 2031 eu vou completar 40 anos, então pensar que uma troca dessa vai se concretizar quando eu já estiver no ano que eu vou completar 40 anos é bizarro. Mas enfim, não vou perguntar pro Ramon, torcedor dos Spurs. Vou perguntar pro Ramon, analista do draft. O que você achou? Vamos começar falando da troca. Você acha que vale a troca pros Spurs? Vale a troca pros Timberwolves? Quem que você dá vantagem aqui nessa balança? Então, de imediato, a vantagem da troca é toda dos Wolves, afinal eles recebem um jogador. Mas, pensando como analista de draft, pro San Antonio Spurs, faz sentido porque eles já draftaram o armador deles e deixaram claro que o Stephen Castle vai ser o armador do time ou não, que a gente vai chegar nesse ponto ainda, mas por motivos da troca, esse ou não. E então, você draftar o Rob Dillingham ali era você simplesmente assumir do que o Stephen Castle seria um jogador da 3 e ele queria ser um jogador da 1 na NBA, então acho que teria uma incongruência nesse caso. E o San Antonio Spurs faz a troca pensando em um movimento futuro, obviamente. Eu acho impossível você olhar para essa troca e pensar que o San Antonio Spurs vai escolher em 2030 e 2031 com essas escolhas. Até porque eles não desrespeitariam o Wembanyama, que eles sabem, eles têm ciência do tamanho do Wembanyama para o futuro da NBA, a ponto de trocar o jogador de agora por um de 7 anos depois e não fazer nada com isso, entendeu? Então eu acho que vem para um movimento futuro essa troca. E acho que faz total sentido. Se você for pensar até que, por exemplo, Trae Young tá balançado no mercado, Dejounte Murray tá balançado no mercado, por mais que ele não vai voltar. O De'Aaron Fox já deu a entender que vai jogar essa temporada sem renovar o contrato com o Sacramento Kings para ver como é que a franquia vê o futuro, né? No draft que vem tem Dylan Harper, tem Nolan Traoré, que é outro francês fenômeno. Então eu já penso no San Antonio Spurs como o time que tá querendo juntar peças para poder montar algo maior do que poderia fazer com o que já tem nas mãos. Eu tive a mesma sensação que você, que
essas escolhas chegam muito mais pra munição pra uma troca futura, ou de repente subir no draft que vem, né? Não necessariamente trocar por um cara já estabelecido, do que necessariamente eles vão usar essa escolha, né? De repente um Darius Garland também, né? Que especula-se que pode estar disponível no Cleveland Cavaliers. E eu acho que o encaixe do Rob Dillingham no Wolves é perfeito. Que ele é exatamente o que o Wolves precisa. Um cara que cria o próprio arremesso, apesar do tamanho, finaliza muito bem perto da cesta, tem um excelente arremesso de 3. Então eu acredito que ele vai ser de cara um jogador ali, um sexto homem, né? Mas eu acho que ele tem potencial para mais do que isso até, né? E o tamanho do Timberwolves, né, da linha de frente da equipe, protege, né, as deficiências defensivas dele, né? Porque você tem Jaden McDaniels, você tem Naz Reid, Rudy Gobert, Towns, o próprio Anthony Edwards é muito grande, então é um investimento significativo do Timberwolves, mas eu acho que o encaixe dele em quadra, ele era exatamente o que a equipe precisava. Sim, se você for pegar o roster o elenco do Minnesota Timberwolves hoje, né, você pensa ali quantos jogadores conseguiriam bater bola e acertar um arremesso para salvar a vida deles. Anthony Edwards, só, entende? O Rob Dillingham, ele chega sem pressão nenhuma no Minnesota Timberwolves, porque ele não vai ser o cara que vai ser cobrado de fazer 20 pontos por jogo. Ele tem todos os problemas, as problemáticas que botaram em cima dele pelo tamanho dele e pela dedicação defensiva dele, que também não devem ser tão cobrados pelo que você falou. O tamanho do time do Timberwolves é um negócio que é o diferencial do time. O Jaden McDaniels pode marcar da 1 a 5 tranquilamente. O Rudy Gobert pode simplesmente anular qualquer pessoa que passe por ele na marcação ali, só de estar perto da cesta. Então, eu acho que pro Timberwolves, repito, a curto prazo, foi uma escolha estudada e foi uma troca bem feita. Concordo, né? E só pra encerrar, né? A questão dele não é só a altura, né? Ele tem 6'1", 1,85m e 74 quilos, né? Eu não tenho os números aqui de cabeça, mas imagino que ele é um dos jogadores mais leves da NBA, né? Provavelmente, talvez ou mais leve, né? 74 quilos, né? Então... Tem competição que já saiu no draft também. A gente vai falar dele daqui a pouco. Então, eu não sei quem é. Vou curioso pra saber. Um cara que é um dos menores jogadores do draft, e em seguida um dos maiores jogadores do draft, né? O Zach Edey. O maior. Foi... verdade. Zach Edey, pivô canadense de 2,24 m, 136 quilos, que já joga pela seleção principal do Canadá, deve estar nas Olimpíadas. Foi selecionado pelo Memphis Grizzlies. Grizzlies que todo mundo sabia precisava de um pivô. Tentou subir pelo Donovan Clingan, não conseguiu. Torcia muito para ele cair até a escolha número 9, né? Mas era muito, muito difícil isso acontecer. E agora sai com o Zach Edey. Eu tenho uma preocupação. Eu acho que esse time do Grizzlies parece ser um time que gosta de correr. O Zach Edey vai conseguir acompanhar esse ritmo? Cara, eu acho que ele vai ser um pivô nos Grizzlies que vai ter que, querendo ou não, mudar um pouco o estilo de jogo do time. Tem, tipo, o time do Grizzlies joga no esquema que em inglês o pessoal chama de pace and space, né? Que é tipo correr e espaçar, tô traduzindo para o português, ou ritmo e espaço, em que eles jogam muito em transição. O Steven Adams, inclusive, ele se destacava muito lá por causa disso, porque ele era um cara que tem aquela raça, ele corria muito, fazia boas leituras na transição. Mas eu acho que o Zach Edey vai se adaptar bem, principalmente porque o Ja Morant melhorou muito jogando em meia quadra. Ele jogou pouco na temporada, mas a noção dele armando o jogo quando o time tá, tipo, naquele ritmo mais cadenciado, mais parado, melhorou bastante. Principalmente porque ele tava matando a bolinha de 3 que ele não tinha nos tempos atrás, né? E eu acho que o Zach Edey realmente a pique do entretenimento. Tipo, você olha pra ele, você vê um jogador divertido, tá ligado? E eu acho que o Grizzlies faz um bagulho muito bem com o Jaren Jackson, que vai fazer com ele. Que é botar ele contra jogadores muito menores e ele vai se aproveitar muito bem disso, entende? Eu acho que é uma pick que contrasta bem com o Grizzlies que o Grizzlies apresentava, mas que reflete num time que quer jogar de forma variada, quer subir de nível mais uma vez. Concordo. E acho que para um cara do tamanho dele, ele tem sido extremamente durável na Universidade de Purdue, né? Que é algo que Muita coisa, cara. Você se preocupa com um cara desse tamanho, né? De mais de 2,20 m. Então,
Eu gosto dessa escolha, só acho que essa questão do ritmo vai ser um ajuste. Escolha número 10, o Utah Jazz selecionou o Corey Williams, né, que é o irmão do J-Dub, né, do Jalen Williams, do Oklahoma City Thunder. Jogam na mesma posição, mas jogadores bem diferentes, né? No começo da carreira do J-Dub no college, eles eram bem parecidos. Aí foi escalando, né? O J-Dub chegou até o terceiro ano na faculdade. E ele se tornou um jogador completamente diferente, um jogador que arremessa, que cria o arremesso. E um ponto forte defensivamente, né? O irmão dele já é mais um coringa da posição, vamos dizer assim, porque ele é um cara que joga na posição 3, mas ele tem características de armador, né? Ele tem um bom ball handle, ele tem um bom passe, mas o ponto mais forte dele, disparadamente, se eu fosse dizer, é a infiltração, que ele estou mais de 65% debaixo da cesta no college, né? Então, tipo, o cara, ele tem uma envergadura inacreditável, né? Se eu não me engano, são 7 pés e 2 polegadas de envergadura. E toda essa mobilidade, as medidas, corroboram pro potencial defensivo dele. E eu acho que tá ali. O problema é que ele não chuta muito, né? Tipo, ele teve um aproveitamento ok chutando de fora, mas ele não é um cara que vai pegar e vai estar 4 bolas, vai estar 1, 2, se ele estiver livre. E agora, pensando pro Utah Jazz e pensando na escolha que eles fizeram no final da primeira rodada, é sensacional, cara. É tipo, eles pegaram um jogador pra mim não com o maior teto disponível, mas um dos melhores tetos disponíveis. O potencial dele é realmente grande. Concordo. Com a 11ª escolha, o Chicago Bulls selecionou o Matas Buzelis, né? Ala pivô ali, que jogou no D-League Ignite, que era cotado para sair antes disso, né? Acabou saindo um pouco mais tarde do que o esperado. É um cara que, assim, eu acho que o potencial dele aqui na 11ª escolha é uma excelente aposta pro Chicago Bulls. Mesmo que dê errado, né? Porque muitas vezes eu já sofri com isso, né? Você faz a análise do draft com o que você sabe, e aí 6 meses depois o pessoal pega ali e fala, só que tem muita coisa que a gente não tem como prever, né? São seres humanos e os times que gastam centenas de milhões de dólares para analisar não conseguem prever o que serão os jogadores, né? Não vai ser eu aqui assistindo os highlights no YouTube que vou conseguir acertar com um grande aproveitamento, né? Mas acho que o Matas Buzelis ele tem várias áreas que, se tudo encaixar, eu acho que ele pode ser um excelente jogador, né? Só que precisa encaixar. Acho que o ball handler dele é algo que precisa encaixar. O arremesso dele variou, mas também ele tava naquela draga do D-League Ignite, né? Que o time literalmente acabou depois desse ano, porque não tava desenvolvendo ninguém. Então, eu acho que é uma excelente aposta. Acho que nem uma aposta, né? Porque na 11ª escolha, eu acho que é um ótimo valor pro Chicago Bulls. Perfeito. Cara, eu acho que essa escolha define o que pode ser a magia do draft, né? Porque o Matas, ele tem... não sei se é o pai ou a mãe dele que é lituano, mas ele cresceu em Chicago, né? Então, ele ficou muito emocionado na hora da escolha, eu achei isso bem legal. E eu acho que o valor da escolha proposta ali é, astronômico. Todo mundo já tava pensando... por exemplo, eu mesmo tava pensando, não vai fazer tão mal se o Bulls pegar o Nikola Topic aqui, porque o ano já tá perdido mesmo, e tem que ficar por potencial e não por piso pro Chicago Bulls. E acabou sobrando o Matas Buzelis na 11. Eu achei que ele ia sair na 5 pro Detroit Pistons, confesso. E acho que ele não vai ter peso nenhum nas costas, primeiramente. Ele vai estar muito animado de estar jogando em casa. E eu acho que ele vai estar bem confortável para se desenvolver em Chicago. E quem vier no draft 2025 para fazer dupla com ele pode fazer um estrago na NBA no futuro. É um dos jogadores que eu vejo o maior potencial nessa classe. Os avós dele foram jogadores de basquete, né, na União Soviética. Uma das avós dele foi jogadora de handball na Lituânia. Parece que é uma das maiores jogadoras da história do handball. O pai dele foi jogador profissional, mas não em alto nível, assim, tipo seleção. A mãe dele jogou seleções de base da Lituânia. Não sei se os pais dele já era Lituânia ou se era União Soviética ainda, mas enfim. O cara é de uma baita linhagem, né, de jogadores de basquete, de atletas profissionais, então acho que vale a aposta. 12ª escolha, você falou dele, Nikola Topic.
foi selecionado pelo Oklahoma City Thunder, né? E não sou tão fã assim dessa escolha. Cara, eu não sou o maior fã do Nikola Topic, isso já tá bem registrado aqui no podcast. Eu só queria ver o Thunder selecionando um cara mais pronto pra competir, né? Porque o Nikola Topic provavelmente não vai jogar nessa temporada, né? Tem uma ruptura parcial do ligamento, né? Mas eu acho que o Thunder é um time que pode brigar pelo título nessa temporada. Aí você seleciona um cara que não deve jogar esse ano, eu fico um pouco decepcionado, pra ser bem sincero. Eu acho que, primeiro, se ele tivesse saudável, ele não teria chegado aqui, né? Não estaria disponível. Mas não teria passado da Pick 5, pra ser sincero. E por isso que eu não sou tão fã, assim, dessa seleção. O que você acha? Cara, eu acho que essa escolha, ao mesmo tempo que ela foi a mais nonsense possível, foi a mais sem sentido possível, ela também foi a escolha mais Thunder que poderia acontecer. Tipo, o Sam Presti sempre foi esse cara do ousadia e alegria, né? Ele gosta de picar o jogador que ele gosta na escolha que ele quer, independente se o jogador não tá no range, se ele tá lesionado. Ele gosta muito de fazer isso. Tipo, eu só não entendo muito porque eles picaram um jogador que tem as mesmas características do franchise player deles, que é o Shai Gilgeous-Alexander. Ele faz exatamente a mesma coisa ofensivamente que o Shai faz. Então, tipo, e pra ficar um ano fora, tem jogadores que saíram depois, por exemplo, que sobraram, né, entre aspas, que eu teria escolhido antes. Por exemplo, gostava muito do Tristan da Silva aqui, e até o Dalton Neto fazia muito sentido nessa escolha, entende? Mas é uma escolha que você pode olhar daqui a 10 anos e falar, cara, que burrice. Ou olhar, cara, que genial, tá ligado? Tipo, eu penso assim. Eu acho que tem muito meio termo também, né? Eu acho que o Sam Presti 880, mano. vai ter acertado muito ou vai ter errado, né? Eu, por exemplo, eu teria selecionado o cara que foi a escolha seguinte, né? O Sacramento Kings selecionou o Devin Carter, armador da Universidade de Providence, que eu já falei aqui também, né? Era talvez o meu jogador favorito desse draft. Um cara que tem 1,91m, não é um absurdo de altura, mas é uma altura boa pra posição. Tem uma baita envergadura, um armador profissional de basquete, um cara que já entra um pouco mais velho. E eu acho que é uma excelente escolha pro Sacramento Kings, né? Porque eu acho que não vai ter o mesmo... Não vai ter a briga pela bola que era o De'Aaron Fox com o Haliburton, né? Porque tudo bem, o Haliburton é muito mais jogador, né, que o Devin Carter também. Mas o Devin Carter eu acho que ele pode ser um cara mais complementar e bom defensor e líder e tudo que você quer na posição de armador, sinceramente. Eu tinha ele, eu acho que o Thunder vai se arrepender. Pode ser que eu me arrependa de ter falado isso. Eu teria selecionado ele ao invés do Topic e eu acho que é uma excelente escolha pro Kings. O que você achou? Sobre o Devin Carter, né, que a gente tá falando já, ou já passamos? Devin Carter, isso. Devin Carter, né? Cara, então, sobre o Devin Carter, eu simplesmente, tipo, eu penso, caramba, o Kings ama armadores, porque eles só selecionam armadores, entende? Já tem o Davion Mitchell lá, esquentando o banco tem mó tempão, o Keon Ellis, que era undrafted, virou uma peça legal pro elenco, mas é um valor que você não pode passar na 13 de jeito nenhum. Pensando se um time competitivo, você não pode passar. Tipo, se o Devin Carter escorregou da 8 até a 13 sem ninguém pegar ele é o melhor jogador disponível da classe. Você tem que escolher a qualquer custo. Porque, como você falou, ele já é um jogador profissional. Ele faz tudo de necessário na quadra para ser uma peça importante num time que quer ganhar, entende? Você vê, por exemplo, os armadores do Boston Celtics jogam parecido. Ele joga parecido com os jogadores do Boston Celtics, o Jrue Holiday e o Derrick White, entende? Ele é um cara que foi prototipado, montado para ser um jogador de time campeão. E pra mim, ele é titular em time campeão daqui a 2, 3 anos. Concordo com você. 14ª escolha, o Washington Wizards, né? Foi uma troca ali com o Portland. Foi a troca pelo Deni Avdija. Que vamos falar da troca primeiro antes de falar do Bob Carrington, né? Que é o jogador que eles selecionaram. Portland recebeu o Deni Avdija, né? O ala pivô israelense. E o Washington Wizards recebe o Malcolm Brogdon, essa escolha.
a primeira rodada em 2029, uma primeira rodada em 2029 e 2 escolhas de segunda rodada. Eu tenho a opinião de que a gente não viu ainda o melhor basquete do Avdija, né? E ele tá num contrato bem razoável, 4 anos, 50 e poucos milhões de dólares, né? Menos de 20 milhões por temporada. Eu gostaria de ver ele num time bom. Não é o que aconteceu ainda, que ele vai pro Portland Trail Blazers, mas eu acho ele um bom jogador. Mas também acho que o que Portland ofereceu por ele, eu faria muito essa troca se eu sou o Washington Wizards, né? Você ter essa escolha extra, você ter a 14ª, e você ter o Malcolm Brogdon também, que é um outro cara que a gente falou de outro jogador profissional de basquete, né? O apelido dele era o Presidente, né? E acho que o Washington precisa de um pouco dessa direção dele, mesmo que vá depois trocar ele, porque, não sei, ele tem questões de saúde também e tal. Mas eu gosto bastante dessa troca para o Washington. Cara, então, eu conversei com várias pessoas ao longo do dia, até porque eu fiquei basicamente em Space o dia todo conversando sobre o draft. A gente falou muito sobre a troca porque ela aconteceu no meio dos Space, né? E eu acho que o valor é excepcional pro Portland Trail Blazers, tanto quanto é excepcional pro Washington Wizards. Tipo, o Portland Trail Blazers já tem o Scoot Henderson, entende? Então tipo, mesmo que ele não tenha performado acima ou tenha batido as expectativas na primeira temporada, eles encaram como o cara da franquia e tem que montar um elenco meio que, no meio termo, jovem, mais pronto, pra ver como é que ele sai no meio de jogadores profissionais de basquete, entende? Então, eu acho que eu gostei muito da troca pro Blazers. Pro Wizards, eu acho que o Malcolm Brogdon não vai nem fardar com a camisa do Washington Wizards, sinceramente. Eu acho que eles vão repassar ele. Tipo o Chris Paul, né? Mas exatamente. Eles vão repassar ele e vão manter as escolhas, entende? Porque é o foco do time. O time agora tá num projeto a longo prazo, entende? E eu acho que é mais ou menos isso. Eu gosto muito do valor do Danny Avdija. Como você falou, eu gostaria de ver ele num time melhor da NBA, porque eu acho que ele tem todas as características de um jogador que contribuiria bem para um time bom. Mas se o Portland Trail Blazers acha que já tá na hora de montar um time adulto de basquete, pra mim, tá ótimo. Sobre o Bub Carrington, né, que era um jogador que muita gente gostava, né, o alarmador ali da Universidade de Pittsburgh. Quem tá assistindo viu o Ramon levantando o dedo aqui, né, então imagino que você seja um dos fãs dele, né. Cara, pra mim, tipo, esse draft, pra quem chegou pensando em potencial, o Bub Carrington era um pensamento lógico do time que precisava de armador, que estava pensando somente em potencial nesse draft. Porque ele é um armador alto, ele tem esse controle de bola, ele tem a criação de arremesso, tem ferramenta defensiva, mas não é o defensor estelar. O problema todo dele é que ele, mesmo sendo um armador alto, ele tem aversão a ir até a cesta. Ele não é um cara de converter muita bandeja, de tentar muita bandeja, de sofrer o contato e continuar a jogada. Geralmente ele desiste antes, gera bastante turnover da parte dele. Mas pro Washington Wizards, como a gente já falou, do projeto a longo prazo, ele é uma escolha fenomenal pra mim. Tipo, eu acho que o Wizards foi pra esse draft bem estudado, pensando bem, tipo, daqui a 2, 3 anos, quem sabe. Eu concordo, eu acho que o elenco deles, inegavelmente, é muito mais promissor agora do que antes desse draft, né? Até acho que isso pode influenciar bastante o futuro do Kyle Kuzma, né? Porque acho que o Jordan Poole, não acho que ele não tem mercado, né? Eu imagino que eles teriam que pagar ainda para sair do Jordan Poole, mas o Kuzma eu vejo pode ter um mercado ainda, né? Tem sido muito especulado em trocas, inclusive, então acho que até para dar um pouco mais de espaço para esses jovens jogadores, né? Ele pode acabar rodando. Eu acho que seria a decisão inteligente do Washington Wizards. 15ª escolha, Miami Heat Culture, selecionou Kel'el Ware, né, pivô da Universidade de Indiana, que é tudo que você pode querer num pivô moderno, né, o cara que arremessa de 3, que tem a verticalidade. Eu vi algumas questões sobre o esforço dele, né, e eu acho que Miami ou se sente confortável, ou imagina que vai ensinar ele lá na Heat Culture. O que você acha? Irmão, pra mim essa escolha foi, se não for namoro, vai ser senador, entende? Tipo, o Miami Heat pensou, tipo, ele tem todas as características que eu quero
num pivô que contraste bem com o Bam Adebayo, que acabou de renovar o contrato, inclusive. Ele tem todas essas características. Ele bloqueia arremesso, ele tem as medidas dele são excelentes, ele pega bastante rebote. Ele, de vez em quando, ensaia um chute de 3 de fora. Ele é excelente no pick and roll. Tipo, ele é excelente fazendo o bloqueio e correndo em direção à cesta. Ele tem essa atração. Mas ele é muito preguiçoso e todos os técnicos que tiveram contato com ele ao longo dos anos sempre evidenciam isso. Falam, ele é muito talentoso, mas ele é muito preguiçoso. E isso até ocasionou também, tipo, na queda dele, porque ele entrou na classe do ano passado como um dos 5 melhores jogadores da classe, tipo, vindo do ensino médio. Aí ele não supriu as expectativas em Oregon, saiu de lá brigado com o treinador pra Indiana. Indiana, o treinador, falou que já sabia disso e botou fé nele. E ele jogou um pouco melhor, né? Mas como eu falei, no amor ou na dor. O Miami Heat ou vai botar a força na cabeça dele, que ele vai ser um cara que tem que se esforçar em quadra pra garantir a vaga dele e pra dar o melhor pro time, ou ele vai ser chutado da franquia em pouco tempo, porque é assim que o Miami Heat pensa, entende? E se você for outra franquia, né, você vê, pô, esse cara não deu certo no Miami Heat, é meio que sentença de morte, né, porque na hit culture, né, mas enfim, eu acho que eu tenho medo de pivô. Eu li recente sobre essas questões, essas dúvidas quanto ao negócio de esforço dele, e eu tenho medo de pivô que não se esforça, né, porque tem muito aquilo, né, esse é baita clichê, mas é verdade. Muito cara que joga como pivô, ele é a criança mais alta da idade dele, né, e aí ele vai jogando basquete. Aí vai jogando basquete. Aí, pô, deram uma bolsa pra ele. Pô, continua jogando basquete, né? Aí deram dinheiro, pô, posso ganhar, sei lá, 10 milhões de dólares pra jogar na NBA. Não é aquele cara que ama, respira o basquete, né? Então, enfim, acho que é uma preocupação, mas as ferramentas estão lá. 16ª escolha, o Philadelphia 76ers selecionou o Jared McCain, o armador da Universidade de Duke. Alarmador. Gosta dessa escolha? Você tá levantando o dedo pra falar ou porque você gosta do jogador? Não, tô fazendo isso aqui assim. Tô fazendo isso aqui assim. O pessoal no YouTube deve estar achando que você tá pedindo ele. Não, eu tenho mania de ficar mexendo no cachinho do cabelo. Essa é uma boa pra quem tá escutando só, vai lá e assiste no YouTube pra você saber. Perfeito, que a gente tá falando. Aí tem que dar a visualização e o stream nos dois. Faz isso, rapaziada, pelo amor de Deus. Sobre o Jared McCain, eu acho que... Cara, eu não sei se eu gosto tanto da escolha dele pro Philadelphia 76ers, porque o Garland, o Maxey, ele já é mais baixo que o normal pra posição, apesar dele ser uma super estrela. Então, tipo, a minutagem deles, se ficar conflitada, não vai ser legal, entende? Tipo, os dois enquadram ao mesmo tempo, não vai dar... eu não acho que vai dar uma liga como o pessoal espera, mas se o time do Philadelphia 76ers está de acordo com as medidas dele, eles escolheram um jogador certo, porque o time basicamente não era um bom time arremessando de fora, e ele chutou 40 e tantos % em Duke. Ele não tem nenhuma, tipo, atleticamente falando, ele não é um cara de se brilhar os olhos, ele é bem abaixo, inclusive. E a gente viu muito pouco dele como ball handler, né? Muito pouco dele criando o próprio arremesso, muito pouco dele passando a bola. Mas acho que se o 76ers escolheu ele, eles sabiam de alguma coisa, eles confiam no potencial dele para liderar uma segunda unidade, provavelmente. Mas eu acho que foi muito mais a tentação pela capacidade no arremesso dele. Se eu não me engano, tem um vídeo dele no Combine que ele acerta, tipo, 20 bolas, 3 seguidas, e o pessoal ficou tipo, caraca, ele é muito insano. Eu acho que vale o risco, sim, pro Philadelphia. Não seria o jogador que eu escolheria aqui, mas vale o risco pro Philadelphia. 17ª escolha, o Los Angeles Lakers selecionou o Dalton Nash. Sei lá? Net. Que tem o T no final, o pessoal chama Net. O ala da Universidade de Tennessee. E eu acho que é um dia ruim pros haters dos Lakers. Porque eu amo essa escolha. É um cara que, pra mim, ele chega pronto. Ele é excelente arremessando de 3. Ele tem muitas opções pra chegar na cesta. Ele não é um dos melhores defensores, mas é esforçado. Tem 23 anos já, é um adulto. E tem o Anthony Davis atrás dele, cobrindo espaço.
E eu acho que ele supre uma necessidade muito grande dos Lakers, que é, principalmente com a provável saída do D'Angelo Russell, né? Mais alguém que consiga pontuar. Então, pra mim, é uma das minhas escolhas favoritas desse primeiro dia. Eu acho que o Dalton Nash, ele se encaixa muito bem com os Lakers e imagino com o LeBron, né? Porque a gente acredita que o LeBron vai renovar com os Lakers, né? Mas é uma das minhas escolhas favoritas desse primeiro dia. Cara, sobre essa escolha, eu primeiro vou fazer um pronunciamento aqui, que se você já odiava a Lakers Nation falando do Austin Reeves, você tá muito ferrado quando o Dalton Nash usar na quadra com a camisa do Lakers, porque ele vai suprir tudo que o Lakers precisa, porque eles têm dois Austin Reeves agora. Exatamente, agora tem dois Austin Reeves, eles são, tipo, ele é uma máquina de converter arremesso, o time do Lakers precisava muito disso, até porque não dá pra confiar muito no LeBron e no step back dele, que ele olha pra bola antes de dar o passinho pra trás, ou no Anthony Davis como um stretch five, também não dá pra confiar. O D'Angelo Russell era um dos caras que arremessava a bola de 3, o Taurean Prince também, mas não era o suficiente. O time do Lakers fatalmente precisava desse dinamismo, e ele é um cara que, além de ser bom arremessando de 3, ele é instintivo em quadra, né? Sem bola, ele acha muitos cortes pra cesta, ele se movimenta bem. Em transição, ele é um perigo, porque ele arremessa tanto em movimento, tanto quanto parado. Também vai na direção da cesta, consegue fazer leitura básica com a bola, né? Passar bem a bola. Eu acho que realmente foi uma das escolhas mais acertadas e cirúrgicas desse draft de Los Angeles Lakers. Com a tristeza de muitos. Tristeza de muita gente, concordo. Eu gosto muito dessa escolha. 18ª escolha, Brasil no draft, né? A gente viu o Tristan da Silva sendo selecionado pelo Orlando Magic. Ele que nasceu na Alemanha, filho, o pai dele é brasileiro, né? Um ex-boxeador, inclusive, né? Então o atleticismo vem do sangue do Tristan da Silva. Ele que, aliás, tem a história da CBB não ter... Cara, isso pra mim foi um pecado. Explica pro ouvinte qual que é a seleção, né? Porque acho que o irmão dele queria jogar pela seleção brasileira e a CBB meio que não manifestou interesse. Sim, né? Pelo que eu ouvi dos meus amigos que acompanham mais o NBB, estão mais inseridos no cenário nacional de basquete, o irmão dele tinha o desejo de jogar pelo Brasil. Só que a CBB, geralmente, ela não dá tanto valor assim para esses jogadores que são filhos de brasileiro, mas foram criados e jogaram basquete em outros países, entende? Então, eu não sei se eles recusaram ou se eles simplesmente não responderam ao irmão do Tristan da Silva, e foi por esse motivo que o Tristan resolveu jogar, né, representar a Alemanha. Mas ele ama o Brasil, você viu hoje ele lá no draft com o terno dele com a bandeira do Brasil de um lado, o cara representa legal. Eu acho que foi um pecado da nossa federação, sim, tipo, não enxerguei muito sentido em não dar essa chance aos jogadores brasileiros, até porque a gente não tá em posição de ficar negando o jogador, né, vamos ser sincero. Mesmo que fosse um momento melhor, né, acho que... Não, o cara criado lá fora tem essa experiência. Mas sobre o Tristan da Silva jogador, né, ele é um pouco mais velho, né, tem 23 anos já, o cara que fez aí a carreira dele universitária na Universidade do Colorado. Eu gosto muito da versatilidade dele, né, tudo bem que o pessoal já fez a brincadeira, né, o Orlando Magic ama selecionar esses alas mais altos, né, já tem um histórico grande com esses caras, mas eu acho que ele encaixa no que o Orlando Magic vê de basquete, aparentemente, né? Versatilidade, um cara que acha que pode jogar na 3, pode jogar na 4, tem um bom arremesso, é inteligente. Eu gosto dessa escolha pro Orlando Magic. Você tá com a jersey do Orlando Magic nesse momento, então não sei se é um... Você torce pro... Eu não sei qual time você torce. Você torce pro Spurs, não esquece. Pô, merda. Mas... Você gosta da escolha pro Magic? Cara, eu adoro. Ele observou bem que eu tô com a camisa do Orlando Magic. O meu jogador favorito da história é o Tracy McGrady, então eu gosto muito do Orlando Magic. Quer dizer, ele não é o favorito da história por causa do Manu Ginobili. Mas fora do San Antonio Spurs, ele é o jogador favorito da história. E eu acompanho muito o Orlando Magic. É um time que eu realmente levo como o meu segundo favorito. E eu adoro a escolha porque o Orlando Magic mostra que o front office está cada vez mais indo na direção certa. Que é, você acumulou jogadores jovens com talento, você tem que começar a pensar em botar esses jogadores para jogar um basquetebol organizado
e em competir. E o que ajuda nisso? Jogadores que já vêm com experiência do college, entende? Além de você botar os caras pra jogar na NBA, esses jogadores que já vêm com mais experiência do college, eles dão segurança, entre aspas, os caras que já são veteranos deles. Por exemplo, o Paulo Banqueiro, por exemplo, ele não é um cara que você tá acostumado a ver fazendo jogada de mão a mão para outros jogadores. Mas o Cristiano da Silva você está acostumado a ver fazer isso com frequência. Então ele complementa e contrasta bem o jogo do Paulo Banqueiro de uma forma que eu acho que faz sentido pro Orlando Magic. Não faz, por exemplo, eu acho que eles estão precisando de um armador. Mas eu não acho que faria sentido você draftar o Bub Carrington pro Orlando Magic aqui, por exemplo. Porque é um jogador que tem um potencial muito alto, mas o piso dele é baixo. Então, o Orlando Magic fez uma escolha pra mim que foi acertada. Tipo, até mesmo se eles escolhessem um pivô aqui, por exemplo, eles teriam que subir na real pra escolher um pivô, porque desse range aqui, só se eles escolhessem um pivô que foi prometido pro Nuggets, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu gosto muito da escolha, foi uma escolha adulta do Orlando Magic, na minha opinião. E assim, melhor jogador disponível, né? Por mais que. Tem certeza. Se fosse qualquer outro armador aqui, eu acho que seria um Reach, né? Seria um cara que seria bem antes do que deveria, né? E só um ponto: o Tristan da Silva é mais velho que o Paulo Banqueiro e o Franz Wagner, né? O Paulo Banqueiro tem 21 anos, o Franz Wagner tem 22. Vamos avançar aqui agora para a escolha número 19. O Toronto Raptors selecionou o Jacoby Walter, da Universidade de Baylor. Eu sei que você gosta da Universidade de Baylor, Ramon. O que você acha dessa escolha pro Raptors? Cara, então, olha, ele é um dos meus jogadores favoritos da classe. No meu último... Eu tava ensaiando um mock draft pra lançar, só que eu decidi não lançar também, porque eu acho que já tava muito em cima. Que eu peguei ele na 6 com o Charlotte Hornets. Inclusive eu botei isso como previsão ousada, se eu não me engano, no último podcast. E eu acho que o valor dele nessa escolha é simplesmente imenso. Porque é um cara que é um lança-chamas de linha de 3. Ele tem uma boa condição defensiva, principalmente off-ball, que é marcando fora da bola. E ele bate muito lance livre. Ele vai muito pra linha de lance livre. Eu gosto muito disso nele. Só que o meu grande problema com essa escolha é que tá sobrando arremessador. Agora, né? Tá começando a sobrar arremessador em Toronto. E tá faltando armador, porque só o Emmanuel Quickley passa a bola bem. Só ele e o Scottie Barnes passam bem a bola nesse time, basicamente. E eles simplesmente esqueceram o Grady Dick na D-League no último ano. E eu não fiquei contente com isso, obviamente. Porque eu queria que o Grady Dick estivesse na rotação. Ele jogou pouco. E teve umas atuações bem abaixo que eu acho que foram ligadas ao ponto de ele não estar acostumado já com a NBA. Agora vai ficar essa briga, né? Pra ver. Tipo, o Grady Dick é até mais alto, pode jogar na 3, só que ele é um defensor negativo. Então, eu não sei como é que ficaria pra eles nessa situação. E o Garrett Trent Jr. foi pro espaço, provavelmente, com essa escolha. Acho que ele não farda mais com a camisa do Toronto Raptors. A grande highlight do Grady Dick na última temporada foi a foto dele com o Anthony Black, né? Que cara, foi uma das melhores fotos. Tem que estar no museu lá do Hall da Fama do basquete, a foto do Grady Dick com o Anthony Black. E, assim, acredite ou não você no Scottie Barnes, o Toronto Raptors parece acreditar. Porque as contratações e a quantidade de arremessadores que eles colocam ao redor do Scottie Barnes é pra ver meio que um time que se encaixa nas forças dele, né? Então, assim, a gente vai descobrir. Ele tem um mega contrato agora e o Raptors tá montando um time que eu acho que se encaixa pro que o Scottie Barnes faz bem. 20ª escolha, o Cleveland Cavaliers selecionou o Jalen Tyson, o ala da Universidade da Califórnia, né? Ala é uma posição que o Cavaliers historicamente tem necessidade, né? Até melhorou na última temporada com o Max Strus. No papel parece que é um bom encaixe. O que você achou da escolha? Cara, eu gosto do Jalen Tyson porque, novamente, jogadores com piso alto nessa classe têm um valor fenomenal. Eu achei até que ele saiu um pouco antes do que eu tinha previsto. Eu achei que, cara, inclusive foi um plot twist inacreditável a escolha do Milwaukee Bucks pra mim, tá? A gente vai falar mais dela depois. Mas eu achei que ele sairia pro Milwaukee Bucks. Ele é um jogador que tem tamanho pra jogar na ala, joga na 2, na 3 e pode fazer um bico na 4 quando o time estiver pensando em jogar numa formação de small ball, né? Um pivô menor.
E ele é um arremessador legal, ele tem uma leitura de jogo também acima da média para jogadores na posição. Eu acho que foi uma escolha de padrão de contender, principalmente nessa classe que prioriza o piso. Eu acho que pro Cavs foi uma escolha, tipo, ok. Acho que definiria assim. Vamos seguir aqui. Eu tava olhando o Twitter aqui pra ver se teve alguma troca bombástica. Teve alguma troca? Bombástica não teve. Mas teve a troca do Suns com o Nuggets. Não. Foi um jogador. Não, jogador já na liga não teve nenhum. A gente vai falar dessa troca que eu gostei pro Denver Nuggets, inclusive. Vamos passar pra 21ª escolha. O New Orleans Pelicans. É bizarro uma escolha tão tarde, assim, ter sido tão telegrafada como essa dos Pelicans, né? Eles selecionaram o Ives Smith, pivô camaronês, também da Universidade de Baylor. E era um cara muito ligado aos Pelicans, né? Porque são muitas variáveis até se chegar à 20ª escolha, mas mesmo assim, era uma das escolhas mais populares de mock draft. Os Pelicans têm uma necessidade clara nesse elenco, um elenco muito profundo, mas vai perder o Jonas Valanciunas, né, que é free agent, então eles precisavam de um pivô. Eu, particularmente, não era o meu pivô favorito aqui, mas eu entendo o que a equipe fez aqui. Cara, eu vou ser sincero, quando começou o processo de draft, assim, tava no comecinho da temporada do college, eu tava obviamente acompanhando muito o Baylor, e tem um tweet meu, se eu não me engano, de não sei se era outubro ou novembro do ano passado, falando. Inclusive sigam o Ramon lá, Ramon Hoops, Ramon, H-O-O-P-S, continue, por favor. Tem um tweet meu, tipo, do ano passado, de novembro, mais ou menos, falando, o Ives Smith vai ser uma escolha de primeira rodada nesse draft. E aconteceu, tipo, é porque você só não consegue negar a capacidade física dele, entende? Para um pivô, por exemplo, como o Mark Williams, são os pivôs que são projetados para serem mais aquele termo que o pessoal chama de rim runner, né, que é corredor de aro, ou seja, ele corre para atacar o aro ofensivamente na transição e defensivamente ele fica grudado no aro para não deixar o pessoal atacar a cesta. Mas ele tem uma mobilidade muito boa, um jogo de cintura muito bom para marcar no espaço, né, que é longe da cesta. E eu acho que é isso que moveu o pessoal tanto pra cima, tá ligado, dele. E os Pelicans vão mudar radicalmente pra essa escolha, obviamente, porque sair do Valanciunas, que é um pivô mais pesadão, mais de meia quadra, pra um pivô que joga mais na correria, é bem radical. Mas eu gosto muito da escolha pro Pelicans. Eu não gosto do potencial dele como arremessador, até porque ele não é um cara de chute, ele nunca foi um batedor de lance livre bom. Mas pra fazer o que, por exemplo, o próprio Capelá fez por muito tempo no Rockets ou no Hawks, eu acho que é uma escolha que tá paga. Tipo, bem pensando mais no imaginário dele como um jogador na liga, que vai durar bastante tempo, do que em potencial aqui. A minha questão é que eu acho que eu não gosto muito do encaixe dele com o Zion, né? Porque você ter dois não arremessadores em quadra hoje em dia na NBA é muito difícil, né? Então, mas ele é assim, é aquele cara que acho que é um cara bem cru, né? Vai demorar ainda. Eu imagino que ele vai estar atrás, por exemplo, do Larry Nance Jr., né? Nesse depth chart aí do New Orleans Pelicans. Vamos passar para a 22ª escolha agora, que teve uma troca, né? O Denver Nuggets subiu no draft da 28, se não me engano. Isso, 28. Sim. Mandou a 28ª escolha, a 56ª e 2 escolhas de segunda rodada para o Phoenix Suns e selecionou o Daron Holmes, né, um pivô barra ala pivô da Universidade de Dayton, e eu gosto muito dessa escolha. Eu acho que é um excelente arremessador. Quer dizer, excelente arremessador é forte, né, mas teve um aproveitamento muito bom na última temporada, muito móvel, e um cara do tamanho dele, eu gosto de como ele consegue colocar a bola no chão, né? Então, pra mim isso é importante porque eu consigo ver ele sendo reserva do Jokic, que é algo que a equipe não tinha na última temporada, né? A gente viu DeAndre Jordan muito maneiro de se ter no vestiário, chega nos playoffs, você não tem condição, né? E aí a equipe jogava sem pivô quando o Jokic precisava descansar. E eu acho que ele pode jogar com o Jokic também, em determinados momentos. Sim. Ali, em determinado matchup. Então, também é uma das escolhas que eu mais gostei nesse primeiro dia.
Pra quem me acompanha, eu acho que já não é segredo nenhum que eu achava o Darren Holmes um jogador excepcional. Tanto que eu cheguei a ter ele como 15º, se eu não me engano, no board do ano passado. Do ano passado ele chegou a ser 15º no meu board. Porque, como você falou, essa capacidade dele de botar a bola no chão razoavelmente bem para um jogador do tamanho dele é um bagulho diferencial na NBA. Tipo, quando você tem esse pivô que pode fazer um mão a mão, mas pode, tipo, só... Como eu posso dizer? Só dar a entender, né? Só induzir você a achar que ele vai fazer um mão a mão, botar a bola no chão e atacar a cesta. É uma jogada poderosa na NBA, apesar de ser bem simples. E o encaixe dele com o Denver Nuggets é um bagulho fenomenal. Tipo, ele é um jogador que está pronto, mas que ao mesmo tempo ele tem aquele algo mais que ele pode se tornar, tipo, ainda melhor. É como eu via também o Jalen Williams quando ele foi draftado. O Jalen Williams J-Dub do OKC. Ele era um jogador que já estava pronto, mas eu via que ele, tipo, poderia ter algo mais ali, entende? Tem jogadores mais velhos que têm isso também, né? Por exemplo, o próprio Dalton Nets, eu penso assim. Mas na questão do Darren Holmes, eu acho que foi, tipo, acertada e promessa a dívida, né? Ele cancelou todos os workouts dele depois que ele treinou com o Nuggets. E o Nuggets foi e trocou pra cima só pra escolher ele. Eu acho que tá mais que pago a escolha, né? Verdade. Vamos passar pra 23ª agora. O Milwaukee Bucks selecionou o A.J. Johnson, né? Ala, que jogou no Ilaha Hawks, né? Da Liga Australiana. O que você achou dessa escolha? Então, pelo high school, o A.J. Johnson é um excelente jogador. Pelo Illawarra Hawks, da NBL, ele é um jogador que é um jogador do imaginário, porque ele não jogou basicamente, né? Ele ficou muito tempo no banco, ele teve uma minutagem muito limitada, se eu não me engano ele não chegou nem a jogar 12 minutos por jogo, se eu não estiver enganado. Mas ele é muito novo, né? Ele tem, tipo, na classificação dos draft, geralmente eles não falam, tipo, 18 anos e tantos dias. É 18 anos, ponto, a fração do próximo ano. Ele tem 18,3 anos, se eu não estiver enganado, que é, tipo, 18 anos e, sei lá, cento e poucos dias. Então ele é muito novo. E ele é o jogador que eu falei que rivalizava com o Rob Dillingham em peso, porque ele tem 1,96 m, mas ele tem, tipo, 75 quilos, 76 quilos. Então, tipo, ele é muito franzino. E esse é o plot twist da escolha do Bucks. Tipo, eu pensei que eles fossem escolher um jogador mais pronto, né? Tipo, um cara que vai chegar e vai contribuir. O A.J. Johnson é um cara que você vai draftar e vai botar ele pra jogar na D-League bastante tempo, se você for um time forte, entende? Ele é bem cru, mas ele é um shot maker, né? Um cara que cria muitos arremessos, que converte bastante arremesso difícil e tem o potencial com a bola na mão para passar. Defensivamente eu não vou me estender porque eu não fiz uma avaliação tão profunda dele assim. Mas ele é um jogador que tem potencial. Só que eu não escolheria ele sendo Bucks, sendo sincero. Nem na primeira rodada, principalmente. Você deve... Não sei se tá passando o microfone, tá dando fogos aqui aqui perto de casa, 1h da manhã. Eu moro no Rio de Janeiro, então isso não é um bom sinal. Mas não é tiro. Pois é. Chegou algo. Chegou algo, né? O pessoal tá comemorando a decisão de ontem, né? Do STF. Mas vamos passar. A gente vai entrar agora no New York Knicks. É agora no New York Knicks? Não. Próxima, a 24ª escolha foi pro Washington Wizards, né? Foi a troca. Sim. Então a gente vai entrar depois do New York Knicks, a gente vai falar da troca, mas a gente vai passar um pouquinho mais rápido pelas outras escolhas, né? Pra não ficar muito longo. O Washington Wizards selecionou. Eu não tenho o termo da troca aqui, mas deve ser pouca coisa, porque subiu pouco e tal, mas enfim. O Washington Wizards selecionou o Keyshawn George, né? Um alarmador suíço. Não sabia que ele era suíço. Não sei se ele nasceu na Suíça, né? Não sei se ele tem família dos Estados Unidos. Mas enfim, jogou na Universidade de Miami. O que você acha do Keyshawn George? O Keyshawn George, pra mim, ele é suíço, né? E ele cresceu jogando como armador. Isso é um detalhe importante, porque ele era armador de origem, só que ele teve um estirão no último ano do ensino médio dele, que de 1,90 m ele passou pra 2,06 m de altura, que é um bagulho meio bizarro, né? Mas acontece muito no meio dos esportes americanos, tem bastante jogador que é assim. E, de novo, o Washington Wizards foi full upside. O Keyshawn George é um excelente arremessador de 3 pontos, mas, ao mesmo tempo disso, ele é bem cru mesmo. Ele tem um potencial defensivo, porque ele tem essa movimentação acima da média para um ala, né? Ele tem esse controle de bola também acima da média, porque ele era armador e treinava muito mais isso do que qualquer outra coisa.
Então é full potencial essa escolha aqui. Tipo, pensando muito no potencial, ele já tava subindo muito no draft. Tipo, quando eu comecei a catalogar o meu board, ele nem apareceu no primeiro. E quando eu fui fazer o meu último, ele saltou de... que eu fiquei, se eu não me engano, eu fiquei 2 meses parado por causa da faculdade, etc. Ele saltou do segundo board, que ele ficou na 50 e pouco, para 23º, por causa desse potencial todo dele, dessa formação dele como armador, combinado com a altura dele. Eu acho que o Washington Wizards fez uma escolha legal, principalmente pelo valor da 24. Eu achei que ele ia sair um pouco antes. Achei que ele ia sair, sinceramente, pro Cavs ou pro Orlando Magic. Mas acho que a escolha foi bem certeira do Washington Wizards, pensando no potencial, assim. Com a 25ª escolha, o New York Knicks selecionou o Pacome Dadier, ala francês, super jovem, jogou no Ratio Farm 1. Eu não sei se ele chegou a jogar quando o Iago e o Caboclo estavam lá, né? Porque é o mesmo time. Talvez ele tenha... O Jorginho jogou, né? No Ratio Farm 1 recentemente. Não deve ter jogado com o brasileiro Jorginho. Super projeto, né? Tem conversa no Twitter, inclusive, de que ele pode ficar na Europa ainda, né? Que o Knicks talvez não traga ele pra NBA logo de cara. Mas a grande conversa sobre o New York Knicks é o que aconteceu nas últimas 24 horas, né? Porque a equipe fez uma mega troca pelo Mikal Bridges, mandou 5 escolhas de primeira rodada, 2025, 2027, 29 e 31, uma escolha do Milwaukee Bucks que eles tinham, mandaram um pick swap em 2028, né? Que é o direito do Brooklyn Nets a poder trocar com a escolha dos Knicks, uma escolha de segunda rodada em 2025 e o ala Bojan Bogdanovic. Eles renovaram o contrato do OG Anunoby já nessa quarta-feira, dá uma média ali um pouco mais de 40 milhões de dólares por ano, né, por 5 anos, que era a grande questão, né? Você trocou o Mikal Bridges, vai conseguir manter o OG Anunoby e tudo mais. Os Nets fizeram uma segunda troca que é muito interessante, que eu quero falar também. Mas, enfim, os Knicks deram all-in. Botaram todos os ativos deles na mesa. Trouxeram o Mikal Bridges. O último cara que faltava daquele time campeão da Universidade de Vila Nova, né? O Nova Knicks, que era Jalen Brunson. O DiVincenzo e o... Josh Hart. E o Josh Hart. O Josh Hart foi o último ano dele. Acho que o DiVincenzo jogou pouco nesse título de 2016. Eu acho que o Bridges também jogou pouco. O Jalen Brunson... Não, o Bridges foi destaque nesse time. 2016, eles foram campeões depois, em 2018. Ele jogou pouquinho, foi o primeiro ano dele, Porque o DiVincenzo jogou, ele tava no time, jogou pouco, em 2018 ele foi destaque, foi eleito o melhor jogador do Final Four e tal. Sim. Mas enfim, são caras que têm esse tecido que os conectam, a equipe consegue manter o OG Anunoby. A grande questão é a seguinte: você deu tudo isso, deu um mega contrato do OG Anunoby, você tem uma janela de 2 anos, né? Porque vai ser quando você vai ter que renovar com o Bridges e com o Brunson, né? Os Knicks têm esses 2 anos. Você acredita que eles podem vencer o Boston Celtics numa série melhor de 7? Eles têm boas chances disso? Porque se eu vou fazer uma troca desse tamanho, eu quero que o meu time seja o favorito ao título. Quero que, não o favorito, mas um dos favoritos. E eu até acho que você tem uma conversa justa ali se o Knicks está no top 5. Diria hoje ali de favoritos, dependendo de saúde, de como se encaixa e tal. Tem algumas questões no garrafão, porque devem perder o Hartenstein agora. Mas eu ainda acho que a distância pro Boston Celtics é bem considerável. Eu ainda não consigo ver um cenário plausível, né, com um novo múltiplas lesões e tal, que o Celtics perde para esse time dos Knicks. O que você acha? Eu acho complicado porque tipo, a troca foi pensando totalmente em montar um time para ser o pedra da tesoura do Boston Celtics. Né? Foi um time que você pega 2 alas muito defensivos e bota para dar match contra o Jaylen Brown e o Jason Tatum. E o Jalen Brunson fica livre para poder fazer o que ele quiser na quadra. Ele ficar soltinho com esses 2 caras do lado dele. Eu acho que o time ainda não é o time para brigar por título. Tipo, mas eu acho que ainda assim eles podem ser considerados até o segundo melhor time do leste. Se eu for, tipo, enumerar aqui os times do leste, eu acho que o basquetebol que eles jogam é legal.
já foi um basquetebol muito feio no começo da temporada, inclusive, mas desenvolveu bem e ficou um basquetebol bem divertido. É um basquetebol legal, é um basquetebol eficiente. E eu acho que sim, dá pra botar eles ali como segundo da Conferência Leste hoje. Se o Milwaukee Bucks não correr atrás, né? Porque o Milwaukee Bucks tem o Damian Lillard, só que parece que o time ainda botou o Doc Rivers no meio ali ainda, fica meio complicado de botar fé. Mas acho que sim, top 5 da NBA pro Knicks é bom. Agora, essa janela de 2 anos preocupa pra caramba. Você ter que ser bom e ganhar em 2 anos, ou você tá simplesmente amaldiçoado até você ter pique de draft de novo. Só foram 5 embora, né? Na NBA a janela não costuma ser muito maior do que isso, né? Nesse ponto eu até acho que eu não tenho tanto problema, né? O meu problema maior na hora do vamos ver, sua principal opção ofensiva, seu melhor jogador, ainda é um armador de 1,83m. E por mais espetacular que o Jalen Brunson seja, tem um limite que você pode fazer quando você tem 1,83m, 1,80m, né? Que é a altura do Brunson, né? Tem um fator importante que está sendo subestimado, que é o retorno do Julius Randle, que não jogou a maior parte da última temporada. E ele é um outro cara que pode criar esse próprio arremesso, apesar de eu acho que vai ter que ser um ajuste, né? Porque ele não é o cara mais coletivo, digamos assim, né? E imagino que hoje o quinteto dos Knicks seria Brunson, Bridges, Anunoby, Randle e Mitchell Robinson. Só que o Mitchell Robinson também é um cara que ele não tá formado ainda em medicina, mas tá ali no 6º período, por aí. Ele e o Anunoby, colegas de classe e tal. E aí você tem vindo do banco o Josh Hart, o DiVincenzo, Miles McBride. É um baita top 8, né? Mas a equipe precisa de um pivô, porque vai ser muito difícil, quase impossível, manter o Hartenstein, né? Então vai ter que ser um cara barato, porque a equipe vai precisar muito do Mitchell Robinson. O corpo dele não aguenta jogar uma temporada inteira, né? Então tem essas questões ainda, mas não tem time perfeito também. Tem elenco perfeito. É muito difícil. O Boston Celtics é o que chega mais perto, pra ser sincero. Até é meio triste você falar que o Knicks se moveu tanto pra não chegar no nível do Boston Celtics, só que é meio injusto, porque tipo, eles são o melhor time da NBA, o melhor time mais bem montado também. Concordo, E o próprio Celtics tem questão o Porzingis vai passar por cirurgia, o Al Horford tem 65 anos e, enfim, também tem que reforçar o garrafão, mas assim, pagou muito caro, mas dá pra entender. E eu gosto mais dessa troca depois do Anunoby ter renovado o contrato. Sim. Fica mais seguro. Quando saiu... Quando saiu, chegou a notificação pra mim, a primeira coisa que eu pensei foi, eles perderam o Anunoby depois de 6 meses. Só que eles conseguiram renovar porque eu não contava com o negócio que eles têm os direitos, né? Os direitos Bird daquela lei, então eles podem renovar tranquilamente. E só para fechar a minha opinião sobre o Knicks aqui nessa parte do podcast, pra mim a escolha do Paco Medadia foi legal, inclusive. Eu gostei da escolha porque eu gosto muito do jogador. Mas eu não sei se pros Knicks seria tão da hora assim, apesar dele ser um scorer dinâmico e o time do Knicks ter assim mesmo engessamento que tem o Minnesota Timberwolves contra a criação de arremesso. Mas a torcida do Knicks vaiou muito a escolha. Tipo, eu acho que eles pegaram alguma espécie de trauma com o Frank Ntilikina, com Tingos Pingos. Quem não conhece, vai lá e pesquisa na internet Tingos Pingos, vocês vão entender essa referência do Porzingis. Mas eu gosto muito do jogador e, tipo, pra mim, ele sendo escolhido em qualquer escolha ali depois da 20 tá muito bem pago, porque o upside é fenomenal. Ele não vai jogar agora, né? Então, pra esse momento agora também acho que não é tão relevante. O lado dos Nets é muito interessante também, porque essa troca só acontece porque eles acordaram outra troca com o Houston Rockets, né? Eles basicamente deram uma escolha extra de primeira rodada pro Houston Rockets devolver as escolhas do Brooklyn Nets, né? Eles cancelaram o pick swap em 2025 e deram a escolha do Brooklyn Nets de volta para os Nets em 2026. E eles recebem por isso um pick swap que eles podem escolher a escolha do Thunder ou do Phoenix Suns no ano que vem, a escolha de primeira rodada do Phoenix Suns em 2027 e o direito de escolher ou a escolha do Mavs, Suns ou Rockets em 2029. Basicamente, eles receberam uma escolha extra para devolver as escolhas do Brooklyn Nets.
E o que isso permite? Permite o Brooklyn Nets tancar em paz. Porque se eles trocam o Mikal Bridges e não tem as escolhas deles, se eles tancarem, a escolha vai pro Houston Rockets, né? E acontece o que aconteceu na troca do Paul Pierce e do Kevin Garnett, que eles deram as duas escolhas pro Celtics, que eles selecionaram... Eles deram o título do Celtics, pô. Tatum e Brown foram com as escolhas dos Nets, Trocaram né? Então, o título por 2 anos de... exatamente. E essa troca dos Knicks só acontece porque o GM dos Nets deve ter deixado tudo ajeitado com o Houston Rockets, faz a troca com os Knicks e aí fecha a troca com o Houston Rockets, que eu acho que é uma troca boa para os dois lados. Acho que o Brooklyn pode agora fazer a reconstrução que eles precisam e o Houston Rockets tem um ativo extra, né? E ter potencialmente a escolha do Phoenix Suns em 2029 pode ser uma escolha bem interessante, porque o Kevin Durant, daqui a 5 anos, imagino que não vai estar mais lá, né? Então, eu acho que é uma troca que é aquela win-win aqui, essa do Rockets e do Nets. Eu acho... Eu ia twittar isso, ficou até no meu rascunho, porque, sei lá, achava muito tarde, ou eu tinha postado alguma coisa que eu queria que engajasse antes, por isso que eu não twittei depois. Mas essa troca, além de ser win-win, ela é boa pro ecossistema da NBA, né? Tipo, a liga fica mais interessante com o Brooklyn Nets voltando a ter o direito desse, porque pro Brooklyn Nets era uma causa perdida até o final da temporada. Quem queria acompanhar o Brooklyn Nets? Quem queria saber se o Brooklyn Nets ia conseguir dar a volta por cima sem ter as escolhas dele? Tipo, então, também fica legal porque tem os 4 de Vila Nova no mesmo time. O Houston Rockets agora tem uma... Tipo, não perdeu totalmente o valor, porque tem essa barganhazinha sobre o Phoenix Suns, né? Se eles quiserem fazer alguma gracinha. O dono do Suns já tweetou que o Kevin Durant ama Phoenix e Phoenix ama o Kevin Durant. O bagulho ficou meio esquisito, mas eu achei que fez bem pra, tipo, dar uma perspectiva melhor para o Brooklyn Nets, que tava, tipo, muito à parte da liga como tá hoje. Estavam correndo muito por fora. E tem toda essa história que você citou muito bem, né? De interesse do Houston Rockets no Kevin Durant, né? Que parece que o Phoenix Suns afastou, não é para essa janela, mas você nunca sabe, janeiro, o Phoenix Suns tá lá, sei lá, 10º colocado no Oeste, né? E o Houston Rockets tá em quarto, né? E nessa antena você pode receber de volta parte das suas escolhas, né? Então é uma questão... Eu só acho que o Houston Rockets, eu não sei se eu investiria tanto no Kevin Durant, né? Nessa fase da carreira. Ele é um jogador espetacular, mas você tá montando alguma coisa interessante ali, né? Não tenta queimar etapas. O time já tem um ambiente interessante. O Kevin Durant já trocou de time 2 vezes depois que ele saiu do Golden State Warriors. Não foi legal, né? Como terminou. Eu ficaria meio desconfiado, apesar de eu achar o Kevin Durant simplesmente, sei lá, top 15 da história da NBA, top 20 da história da NBA, tranquilamente. Eu acho que eu não faria, tipo, eu não arriscaria essa, entende? Mas teve algum insider, não tô lembrando se foi o Jake Fisher ou se foi o Chris Haynes, falando que até para uma investida futura, tipo, mais à frente, essa escolha poderia ser interessante se o Houston Rockets quisesse persuadir o Suns pelo Devin Booker, se fosse o caso, entende? Tipo, do Suns implodir, o Devin Booker teria que querer ralar e eles mandarem a escolha de volta, tipo, num pacote que eles iam ter muita vantagem nessa troca dessa escolha do Suns. O Devin Booker seria bem interessante. Ia ser um bagulho triste pra quem torce pro San Antonio Spurs, eu não quero nem comentar muito sobre. Vamos passar para as últimas 5 escolhas aqui, bate pronto. E no final a gente fala dos melhores jogadores disponíveis. Um certo filho de uma estrela da NBA que não foi selecionado nessa quarta-feira, que era a minha previsão ousada, acabei errando. Mas vamos passar rapidinho. 26ª escolha, Ramon. O Dillon Jones foi selecionado pelo Oklahoma City Thunder. A Thunder subiu pelo Dillon Jones, um cara que, pelos números, foi um dos maiores reaches em termos de onde ele estava no consenso, né? Um dos maiores reaches. O que você achou dessa escolha? Então, abri o meu board aqui agora pra gente também lembrar e falar sobre quem vai estar disponível amanhã. E pra mim foi uma escolha esperada, porque o Dillon Jones era o 30º no meu board, até porque quando eu vejo um roleplayer na NBA que eu falo, cara, esse maluco num time que pode jogar pra ser campeão, faria estrago. E o Dillon Jones, ele me lembra muito, né, o Josh Hart, que é um jogador super útil, entende? Tipo, ele é um armador mais robusto fisicamente, né, e se eu não me engano, na época do Josh Hart de Vila Nova, bate muito bem a porcentagem de rebotes dos dois,
porcentagem de roubos de bola e a porcentagem de tocos, entende? E o pessoal usa muito porcentagem para comparar jogadores de classes diferentes. E eu acho que ele é o super útil. Tipo, se eu fosse apelidar ele, seria super útil, porque ele é um jogador de utilidade. Ele vai fazer o trabalho sujo sendo um jogador mais baixo, ele vai marcar a gente mais alto, ele vai conseguir tirar uma... É a famosa cobra da bola, né? Ele tira o coelho da cartola de vez em quando, se esforça mais do que os outros, ele já é experiente. Eu gosto muito da escolha pro Thunder. Apesar desse backcourt agora dele estar muito povoado e o frontcourt não tá tão legal assim. Verdade. 27ª escolha, o Minnesota Timberwolves selecionou o Terrence Shannon Jr., né, que é da Universidade de Illinois, um alarmador. O que você achou dessa escolha? Ele tava meio por baixo, assim, porque ele tava passando por um caso de alegação lá de um crime que a gente não pode falar aqui, porque senão vai dar problema. Não, mas pode falar sim. Ele tava sendo acusado de estupro, mas acho que foi inocentado, né? Foi totalmente inocentado. Tipo, ele tinha 3 alegações da mesma vítima contra ele, e todas as 3 foram batidas, entende? Então vamos tratar como inocente mesmo que, né? Mas como jogador, assim, ele com certeza é um dos top 30 da classe, porque ele é... O arremesso dele vai e vem, né? Tem esse problema, ele já é bem velho, ele vai fazer 24 anos, mas ele terminou a temporada com uma sequência de 5 jogos e 26 pontos por jogo nesses jogos, então já dá pra entender como é que é ele ofensivamente. Eu gosto do valor da escolha, acho legal, mas não me enche os olhos assim também, não. Com a 28ª escolha, o Phoenix Suns selecionou o Ryan Dunn, ala da Universidade de... Ele foi pro Suns mesmo nessa escolha? Foi, ele é a 28ª escolha que o Phoenix... Trocou, sim. Sim, foi trocado. Surpresa aqui que não foi um armador, né? Sim, eu achei que era o Tyler Cole aqui, inclusive. Eu fiquei surpreso na hora quando eu vi. Mas, porra, pro Phoenix Suns, que tem o elenco soltando as pregas do teto de Luxury Tax, de tudo, eu acho que o Ryan Dunn é excelente, porque ele é um defensor simplesmente absurdo, e ofensivamente ele vai ter Bradley Beal, vai ter Devin Booker, vai ter Kevin Durant, ele não vai ser completamente disfuncional, não vai ser uma Stable 2.0. Eu acho legal a escolha. 29ª escolha, penúltima escolha, um cara que caiu muito mais do que eu esperava. Isaiah Collier foi pro Utah Jazz, armador de USC. Pela sua reação aqui no vídeo, é um jogador que você gosta. Cara, emocionante, mano, emocionante. Tipo, o Utah Jazz fez o dever de casa, cara. Parece que eles fizeram um draft comigo do lado deles, mano. Porque eu faria exatamente isso, tipo... O Isaiah Collier entra na classe como o melhor jogador vindo do high school. Tipo, ele vai pra USC, ele começa bem demais até, bem demais da conta, ele tem uma lesão na mão. Aí começa a esquisitar pro lado dele. Aí ele volta, o arremesso dele já não é mais o mesmo, não sei o que, pá. Fica por baixo, não faz uma temporada uau. Se você for olhar as médias dele, foram médias até boas, mas ele só caiu muito no hype. Tipo, o hype dele foi muito... Acho que, tipo, a expectativa do pessoal era tão alta que ele não supriu e começou a cair, entende? Mas, pô, pro Utah Jazz esse valor é insano. Um jogador que eu selecionaria no top 10 tranquilamente, caindo na 29, é bagulho de cinema. Última escolha da primeira rodada, 30ª escolha, o Boston Celtics selecionou o Baylor Scheierman, que, não sei se você vai concordar, é um cara que tem escrito na testa Operário da Bola? Tem escrito na testa Boston Celtics também, mano. Eu comentei no Twitter recentemente. Com o Celtics Pride, inclusive, o perfil tá em alta aí recentemente. O Baylor Scheierman é o Boston Celtics. Ele é o cara que vai chegar, vai chutar, vai ter uma leitura de jogo bem boa. Por exemplo, se você exigir que ele acerte um passe mais ou menos difícil, ele vai acertar. Ou ele vai achar um passe que ninguém ia pensar, tipo, com uma certa raridade, mas vai achar. Defensivamente ele é esforçado. E eu já sabia que isso ia acontecer porque no workout com o Celtics ele chutou 100 bolas de 3 seguidas e sabe quantas ele acertou? 80. Quantas? Ele acertou 80 de 100 no workout com o Celtics. E eu sabia que o Celtics ia ficar ele, porque, cara, não dá pra você ver um cara arremessar assim e deixar passar. Se ele caiu ali, ele já tinha todo o amor do Celtics pra poder ser escolhido. Eu gostei muito da escolha. Melhores jogadores não draftados nessa primeira rodada, né? Que caíram pra segunda rodada, os que estarão disponíveis nessa quinta-feira. Engraçado que até no Twitter o pessoal tava provocando a gente, falando assim... Nossa, briga, né? Quem que vai... Porque no preview eu falei que o jogador que eu estava acima da média era o Kyle Filipowski, e o que eu estava abaixo da média era o Tyler Smith. E o Ramon era exatamente o contrário. Ele tinha o Kyle Filipowski mais abaixo e o Tyler Smith mais acima. E aí o pessoal teve um reply lá que mandou, pô, você tinha que fazer uma aposta, alguma coisa assim de
quem que vai sair primeiro, né? E acabou que nenhum dos dois foram escolhidos, né? Os dois... O Filipowski, inclusive, estava lá no draft, né? Saiu Cara, isso foi inacreditável, verdade. meio com cara de puto e tal. Mas tirando esses dois, eu olho aqui o Tyler Kolek, armador da Universidade de Marquette, que eu acho que é outro cara que eu fiquei surpreso de não ter saído. Quem mais que você destacaria aí como os melhores disponíveis para a segunda rodada? E no final a gente vai falar do Bron. Pô, simplesmente inacreditável pra mim. Eu olhei pra ele e falei, cara, esse maluco não tem a mínima chance. Tipo, o range dele era bem baixo. Era tipo, entre a 16, 17... Não, entre a 17 e a 25 ali pra mim. Tyler Que é o Kolek? Johnny First, né? Não, o Johnny First. Ah, sim. Eu achei que ele seria com certeza escolhido na primeira rodada. Só não entendi por que não aconteceu. O Tyler Kolek também, que eu achava que ele era uma escolha, tipo, bem concisa do Suns. Eu achei que eles amavam ele, né? O pessoal tinha reportado isso, que os Suns amavam o Tyler Kolek. E acho que da primeira rodada, assim, eu acho que pra chegar na segunda rodada são esses, basicamente. Os jogadores. Os que a gente citou no primeiro podcast, o Tyler Kolek e o Johnny First. E um cara que não foi selecionado foi o Bronny James. Eu tinha como previsão ousada que os Lakers trocariam para selecionar ele no final da primeira rodada. Não foi selecionado. Você olha agora para as escolhas do draft, né, na segunda rodada. Tem um suposto interesse do Phoenix Suns. Tem um suposto interesse do Minnesota Timberwolves, que tem a escolha número 37, mas aí eu acho que é muito cedo ainda pro Bronny. Mas você olha aqui, o Lakers tem a escolha número 46. Não, 46 é o Clippers, desculpa. O Lakers tem a escolha número 55. Phoenix Suns... Não lembro. É 56, não é? E a 58 é do Mavericks, também tava interessado. Porque teve algumas trocas. Teve o Mavericks também, verdade. Mas enfim, segunda rodada também, a escolha que os caras estão, pouco importa, né? Porque pra subir o time pode pagar e... O time vai escolher por gosto na segunda rodada. E pode subir, pode... oferece aí $100 mil, você sobe 3 escolhas e... Enfim. Mas... Bronny continua sendo um grande favorito pra sair pro Lakers. Mas bateu a lógica, né? Porque ele não era um jogador de primeira rodada. Eu falava que eu acreditava que ia acontecer, mas com a ressalva de que eu não achava eu achava loucura ele ser selecionado na primeira rodada. Eu não acho que é loucura um cara com o perfil dele sair na segunda rodada. Eu acho que é um jogador que ele é, um cara que defendeu a seleção de base, foi McDonald's All-American, era um prospecto 4 estrelas, se não me engano. Ter um ano ruim no college e ser selecionado na segunda rodada mesmo assim, não é um absurdo. E eu continuo achando que nessa quinta-feira ele vai ser escolhido pelos Lakers. Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que os Lakers, só por ser uma franquia, tipo, não desprofissionalizando os caras, mas uma franquia bem midiática, eu acho que eles fariam essa escolha com certeza. Tipo, se o Bronny sobrasse, levar ele pra Los Angeles. Eu ainda acho que o Bronny pode sair antes. Tipo, sem os caras terem informação dele, até porque ele fez poucos workouts. Por exemplo, tipo, eu não acho que vai acontecer dele sair no top 10 da segunda rodada, que é da 31 até a 40, eu acho que ele não sai ali. Mas a gente também viu que o Toronto Raptors gosta dele, né? E o Toronto Raptors também gosta de trocar pra dentro do segundo round de vez em quando. O Dallas Mavericks gosta de trocar pra dentro do segundo round também, subir no segundo round. São franquias historicamente que gostam disso. Eu acho que ele vai... Mas eu acho que no fim das contas ele vai acabar parando em Los Angeles mesmo. Tipo, pelo entretenimento, eu acho que ele vai acabar parando em Los Angeles. Concordo. Ramon, muito obrigado pela sua participação aqui. Esse mega episódio pós-draft. Sigam ele no @RamonHoops. Quem não seguir é maluco. Não só tweets sobre draft, mas tweets também sobre vários assuntos. Ramon, brigadão pela sua participação aí nesse período de draft. Espero te receber mais vezes aqui no podcast Cara dos Esportes. Um grande abraço e até a próxima. Bom, valeu, irmão. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Eu tô muito feliz de participar. Fiquei muito feliz de participar do primeiro podcast também. Foi uma experiência nova pra mim. É uma experiência nova pra mim. Até me desculpe se eu estiver dando uma titubeada, se estiver repetindo muita palavra. É o começo de alguma coisa. Entende? Tá ligado? Eu recebi muitos elogios seus. Eu recebi muitos amigos meus que escutaram, que acham, pô, esse garoto que você descobriu muito bom e tal, não sei o quê. Tava de parabéns. Isso.
Obrigado, gente. Me sigam no Ramon Hoops, principalmente, porque o Ramon Hoops é o perfil onde eu falo de tudo, né? Onde eu falo mais de draft, inclusive. É Ramon, né? RAMON, HOOPS. E se vocês quiserem saber mais um pouco sobre o San Antonio Spurs, porque o pessoal gosta muito do Victor Wembanyama agora, né? Uhum. Então, o Spurs BR é o perfil onde eu tô mais frequentemente ainda, que é o Spurs BR _. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Até a próxima, rapaziada. Há quem diga que ele criou esse perfil do Spurs só depois que os Spurs venceram a loteria. Não era... Pô, 6 anos do novo. O antigo foi em 2017. Pegou as vacas magras, né? Peguei, mano. Eu peguei o último ano do Kawhi e depois foi só ladeira abaixo. Show do Lamarcus Aldridge lá no... Porra aí, saudade. Então é isso, muito obrigado, Ramon. Muito obrigado a todo mundo que escutou, que assistiu. O podcast Cara dos Esportes volta agora na madrugada de domingo para segunda, com tudo sobre a primeira onda ali do mercado de free agents. Pode ter episódio extra se tiver alguma escolha bombástica, alguma troca bombástica aí nos próximos dias. Tem muitos boatos aí de Paul George no Golden State Warriors, coisas do tipo. Então não deixem de seguir, se inscrever, deixem 5 estrelas lá no Spotify. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!